fazer aqui algumas reflexões sobre essa questão dos cristãos defender o uso de arma de fogo, né, pelos civis, né, a população civil se armar, usar arma de fogo para se defender dos criminosos, né, para conter a violência com violência, né. Vou fazer algumas reflexões sobre isso. É preciso que se considere, né, que se leve em consideração várias variáveis para que se tire algumas conclusões. Primeiro, qual o estado de consciência, de evolução do ser humano atualmente? Baixíssimo, né? Baixíssimo. O ser humano evoluiu muito pouco, porque não vem sendo trabalhada essa consciência. O que vem sendo feito é um trabalho de coerção, de punição. Então o sujeito ele molda alguns comportamentos, ele deixa de fazer alguma coisa por medo de ser punido. Mas assim que ele se vê livre da punição, que ele percebe que não vai ser punido, ele começa a cometer os atos de selvageria. Então nós vivemos ainda numa situação de modo geral, o ser humano ainda continua selvagem. E para conter essa selvageria, obviamente, é necessário, para esse nível de consciência, que o Estado tenha armas, né, e mecanismo para controlar isso. E a gente vê o exemplo de quando as polícias fazem greve, por exemplo, vira uma coisa terrível, o estado de violência total, selvageria total mesmo. A gente tem exemplo disso. Então é preciso entender que retirar as armas totalmente da nossa sociedade seria realmente ainda impossível para esse nível de consciência. Seria impossível. Então essa é uma das variáveis que a gente tem que considerar. A outra é que, independentemente dessas variáveis e dessa situação, Jesus é totalmente pacífico. Jesus não é pró-armas. Jesus nunca foi pró-armas. Pelo menos pelas escrituras, ele nunca foi pró-armas. Ele é totalmente contra a violência. Pode ler os evangelhos que você vai ver. Então ele ensinou o amor ao próximo e ensinou claramente a não revidação ao mal. Ele até ensinou que nós devemos combater o mal com o bem, porque o mal não pode combater o mal. O mal só pode ser combatido pelo bem. Mas como eu falei, nesse momento que nós estamos vivendo, ainda nesse nível de consciência que nós estamos vivendo, é necessário que, infelizmente, essa estrutura armada, os poderes coercitivos, as polícias, os mecanismos de punição, é necessário para poder conter essas pessoas nesse nível de consciência. Porque o ser humano ainda continua como se fosse meros bichos de zoológico. Eles estão lá quietinhos, você pode olhar o bicho lá, tal, tirar foto, ai que lindo, maravilhoso. Mas porque tem uma cerca lá. Se tirar a cerca, ele te pega, né? Então, essa é a situação do ser humano. Então, os mecanismos de coerção se faz necessário. Agora, o grande problema é a religião se envolver nessa questão, querendo e tentando fazer a mesma coisa que o Estado faz. Não é esse o papel da religião. O papel da religião é exatamente fazer com que o ser humano cresça em consciência. Esse é o papel da religião. Agora, quando a religião se une a um governo que defende, por exemplo, que para se combater a violência tem que ser com mais violência, que tem que todo mundo se armar. Quando a religião se une, se associa com esse governo e defende essa mesma ideia, está totalmente contra a sua finalidade. Totalmente contra a sua finalidade.
Porque a religião ela deve existir com esse propósito, para elevar o ser humano em consciência. E não para ser mais um mecanismo de punição, não para ser um mecanismo de coerção e manter as pessoas no mesmo nível de consciência. Então, o cristianismo está mais completamente errado, quando se envolve nessas questões de armamento, de andar armado, quando se alinha ao Estado. Porque, como, de certa forma, um mal necessário, o Estado precisa ter esse controle, essa força, para o estado de consciência que a humanidade ainda está, como já falei. Mas o papel da religião é outro. É elevar o ser humano, é fazer o ser humano sair desse estado de selvageria, de que só faz uma coisa certa se ele souber que se ele não fizer ele vai ser punido. O ser humano precisa evoluir para ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa por consciência. Eu não faço isso porque está errado, porque eu sinto que está errado. Não é porque o fulano me disse que está errado e falou que se eu fizer ele vai me condenar, me castigar. É porque eu sinto que está errado. Ou eu faço isso porque eu sinto que está certo. Eu faço o bem, eu ajudo as pessoas, eu amo as pessoas, porque eu sinto. Esse é o nível de consciência que o ser humano precisa desenvolver. E esse é o trabalho que a religião tem que fazer. E quando a religião se une exatamente para fazer, para se alinhar com o Estado, aí pronto. Aí acabou tudo. Aí a gente volta lá para a Idade Média, quando Constantino transformou a religião num exército violento. Exatamente. Aí perdeu todas as funções. A igreja perdeu toda a função. E é como está, nesse momento, o cristianismo, pelo menos aqui no Brasil, completamente fora do que Jesus ensinou. Totalmente errado, totalmente perdido, jogado às cega aí nesse mundo de meu Deus. Totalmente destituído do Evangelho de Cristo. Então, essa é a reflexão. Precisa de armas? Infelizmente, para a situação que está, sim. Mas esse é um papel do Estado. A religião, ela tem que trabalhar a consciência do ser humano, a evolução do ser humano. Esse é o trabalho que a religião tem que fazer. E não se alinhar à política em busca, em nome de defesa de princípios, princípio aquele, moralismo esse, que na verdade não passa de interesseiros que estão muito mais em busca de poder. Essa é a realidade. Quando se alinha ao Estado, na verdade, estão em busca de poder. Porque para o ser humano cultivar valores, expandir a sua consciência, isso a gente faz em casa, como se diz, em espírito e em verdade. Não tem como proibir. Agora, esse alinhamento do cristianismo com o governo, sob o pretexto de estar defendendo valores em princípio, não cola de forma nenhuma. Na verdade, esses líderes, eles querem poder, eles querem evitar que as igrejas sejam taxadas, seja que se cobre imposto, porque se cobrar imposto, é milhões que deixam de ir para eles. Então, na verdade, é isso. Eles querem poder, mas eles têm também um poder muito grande de convencimento e eles conseguem arrebanhar todas as pessoas a se envolver com isso. Mas esse caminho está completamente fora dos trilhos de Jesus, do caminho que Jesus ensinou. E toda vez que a igreja fez isso, o resultado foi terrível. E não vai ser diferente. A menos que alguns acordem, que as pessoas acordem e volte e comece a rever seus conceitos de evangelho, e se corrija. Porque se continuar nessa pauta da violência, a coisa realmente vai chegar numa situação muito complicada. Porque a religião não é para ficar buscando poder de dominar, de controlar, não.
A religião é para elevar o ser humano em nível de consciência. Como eu já falei, transformar o ser humano num ser consciente, amoroso, que faz ou deixa de fazer de forma consciente. Esse é o papel da religião. Portanto, nesse contexto, esse envolvimento do cristianismo no Brasil com essa questão das armas, da violência, é um verdadeiro desastre, é uma tristeza muito grande.